Aplicar a decisão da revisão da vida toda. E passo ao voto. Farei uma síntese do voto. Aqui, como já dito da tribuna, a questão consiste em saber se a suspensão do processamento de demandas relativas ao tema 1102 de repercussão geral deve ser mantida mesmo após as decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 2110 e 2111, que trataram da chamada revisão da vida toda. Eu já proferi algumas decisões no sentido de manter a suspensão das ações na forma que havia sido estabelecida no tema 1102 da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes. Verifiquei que alguns colegas, inclusive desta primeira turma, têm adotado uma solução diversa no sentido da improcedência das reclamações para determinar ou permitir o julgamento das demandas a partir das ADIs 2110 e 2111. E estou evoluindo a minha compreensão para manifestar o entendimento de que a partir do julgamento dessas ADIs, como eu disse, que trataram da revisão da vida toda, em 2024, houve a superação da tese do tema 1102 de repercussão geral, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando fora indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade. Nesse contexto em que houve pronunciamento do órgão máximo da Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do tema 1102 de repercussão geral, entendo que os processos sobre o tema da revisão da vida toda devem voltar a tramitar. A livre tramitação dos processos sobre o tema 1102 prestigia o direito à razoável duração do processo e também ao que foi decidido, evidentemente, naquelas ações de controle concentrado. Então, a partir dessa compreensão, revejo o posicionamento anterior para alinhar o meu entendimento ao manifestado pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal para julgar improcedente esta reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. Como houve a angularização da relação processual, condena o reclamante ao pagamento de honorários de advogado que fixo no valor de R$1.000, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, a ser executado perante as instâncias ordinárias, respeitada a justiça gratuita à hora concedida. Então esse é meu voto. Faço então uma evolução da minha compreensão e ouço agora o voto do ministro Flávio Dino. Presidente, Pois não, ministro Alexandre. eu não tinha recebido, cumprimento primeiro Vossa Excelência, os colegas, doutora Cláudia, eu não tinha recebido o voto de Vossa Excelência e na verdade, nos vários julgamentos das duas turmas, a questão é meio empatada. E agora, recentemente, no embargo de declaração, nas ações diretas, ou até por sugestão do ministro Toffoli, houve uma modulação em relação a como aplicar a decisão da revisão da vida toda para aqueles que já tinham decisões favoráveis, o que, eu reitero, justifica até que esteja findado o julgamento das ADIs, a suspensão. Então eu antecipo, independentemente do voto do eminente ministro Flávio Dino, que eu pedirei vista nessa reclamação. Olá, tudo bem?
Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trago um assunto importantíssimo para você que é aposentado, pensionista ou está prestes a se aposentar. O julgamento da revisão da vida toda no STF, o que aconteceu no dia 10 de abril de 2025, o que foi publicado após o julgamento, o que a ministra Carmen Lúcia falou e o desdobramento no dia 14 de abril, envolvendo também as ADIs 2110 e 2111. Fica comigo até o final, porque tem muita informação importante que pode impactar diretamente seus direitos previdenciários. O que é a revisão da vida toda? O que ela traz? Vamos começar relembrando rapidamente o que é a revisão da vida toda. É um direito de alguns aposentados de pedir a revisão do valor da aposentadoria, considerando todas as contribuições feitas ao longo da vida, inclusive aquelas anteriores a julho de 94, que hoje são desconsideradas no cálculo do INSS. O STF já tinha decidido em 2022 que essa revisão era constitucional, ou seja, válida, mas o processo voltou à discussão após algum questionamento e pedido de esclarecimento. O julgamento do dia 10 de abril de 2025. Talvez você queira entender essa decisão. No dia 10 de abril de 2005, finalmente foi retomado o julgamento da revisão da vida toda no plenário físico do STF. O processo estava parado após pedido de vista do ministro, então Alexandre de Moraes, que havia expectativa de que esse julgamento trouxesse uma resposta definitiva. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, não houve uma conclusão definitiva sobre o teor. O que aconteceu foi uma movimentação nos bastidores, com discussões sobre o alcance da decisão e o impacto fiscal que isso pode causar. Apesar disso, foi publicado uma data do julgamento. A ata de julgamento ainda no próprio dia 10, o que surpreendeu muita gente. Essa publicação indica que o julgamento está em curso, mas ainda sem uma decisão final publicada ou um acórdão consolidado. Informações importantes para você, meu amigo, minha amiga, que aguardo a decisão, um posicionamento esclarecedor para você. E fique informado, ligado na notícia. Um dos pontos que mais chamou a atenção nesse julgamento foi o posicionamento da ministra Carmen Lúcia. Ela se pronunciou defendendo a segurança jurídica e a importância de se respeitar o que já foi decidido anteriormente pela própria Corte. Isso sinaliza que ela mantém seu voto favorável à revisão da vida toda. A fala dela foi firme e reforçou o entendimento de que o direito dos aposentados deve ser preservado, principalmente quando a decisão já foi tomada pela maioria do tribunal anteriormente. Uma decisão que já foi tomada. Então, hoje estamos vivendo um novo julgamento da revisão da vida toda que você tem visto aí nas plataformas, nos noticiários, né? A publicação feita no próprio dia 10 foi o acordo final, mas sim uma ata de julgamento. O que pode significar que os ministros estão ajustando os detalhes técnicos com os efeitos da decisão e o alcance dela.
Isso é muito importante. Por quê? Porque o poder influencia quem tem o direito ou não à revisão. Pode determinar se os efeitos serão retroativos e, principalmente, se haverá modulação dos efeitos, ou seja, se o STF vai limitar o direito apenas para quem já entrou com a ação ou para ações futuras. Isso é importante, né? Talvez você ainda não entrou, mas dependendo do que vai acontecer, portanto, mesmo com a publicação da ata, da decisão, ainda não está encerrada. Mostra que há ainda uma grande expectativa diante desses acontecimentos. Agora, no dia 14 de abril de 2025, o que aconteceu? Já no dia 14 de abril, houve mais uma movimentação no STF relacionada às ADIs 2110 e 2111, que trata da não cumulatividade do PIS e da CONFINS. Tema mais voltado para empresas e tributo, mas que reflete o contexto político e jurídico. A revisão da vida toda também está inserida. Essas ADIs, elas estavam paradas há anos e foram finalmente julgadas, mostrando que o STF está destravando pautas importantes que estavam pendentes, estavam paradas há anos, né? Você vê o julgamento dessas ADIs. O que isso tem a ver com a revisão da vida toda? Essa movimentação sinaliza que o STF pode estar organizando sua pauta para liberar os temas mais importantes, polêmicos, que é a revisão da vida toda, que está no radar para ter uma decisão completa, publicada em breve. É decisões importantes que você precisa saber. O que pode acontecer agora? O que vai acontecer a partir desse último julgamento? A expectativa agora é que o STF publique o acordo final da revisão da vida toda. Defina quem terá direito à revisão. Isso é importante? É. E se vai modular os efeitos da decisão. Muito importante isso. Decisões importantes para você. Para os aposentados e pensionistas significa uma importância muito grande. Significa, se você já entrou com uma ação, pode ter seus direitos garantidos. Olha a importância disso aí. Se ainda não entrou, talvez tenha que correr, dependendo da modulação que for definida. É importante? É importante. Para o aposentado, talvez, que ainda não tinha nem conhecimento da revisão. Por isso, é importante ficar atento aos próximos passos do STF e buscar orientação jurídica para saber se você pode se beneficiar com a revisão da vida toda. Não é verdade, meu amigo? Você que fica ligadinho aí no canal, acompanha. Isso é importante, a notícia e a informação chegar para você. Se você gostou desse vídeo e quer continuar bem informado sobre seus direitos previdenciários, revisões, aposentadorias, decisões do STF, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar seu like. Se o vídeo foi importante, essa decisão para você, deixa aí nos comentários. Ficou alguma dúvida? Ou se quiser saber como está o andamento de algum processo, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Muito obrigado a todos por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado.